Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos ter uma ambiência adequada ao estudo, onde quer que estejamos, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 6, intitulada No Rumo do Amanhã. E o versículo destacado por Emmanuel nos traz as palavras de Jesus, narradas por Marcos, no capítulo 8, versículo 36. E disse Jesus: Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Vamos ver as considerações que Emmanuel faz das palavras de Jesus. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto, desculpem, apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Desculpem. Contemplam o campo da luta em que desenvolveram um transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertaram além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procuram, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a obra 50 anos depois. Pedimos tua companhia para que possamos aproveitar todos os ensinamentos que teremos hoje. Que o anjo guardião de cada um de nós nos ajude também a ampliar o nosso entendimento para captarmos cada ensinamento que estará nas linhas e nas entrelinhas do estudo de hoje. Abençoe os nossos lares, Senhor. Esteja conosco. Graças a Deus. Então, amigos, vamos fazer aquele nosso pequeno retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos e darmos prosseguimento
A história, narrada a nós por Emmanuel. Então, nós fizemos uma pausa na página 50, né? E daí nós vemos que Nestório tornou-se professor de Ovídia e Célia, e em pouco tempo as jovens estavam preparadas para a vida, dado o enorme cabedal obtido através da leitura. Quer dizer, os ensinamentos de Nestório foram primorosos para as duas, né, Ovídia e Célia. Mas Ovídio também mantinha Nestório trabalhando com ele, né, 8 horas diárias de trabalho no seu escritório. E fora desse período, ele, como um homem liberto, né, como um ex-escravo, né, liberto pela família, ele usava os seus horários livres para consolidar a sua situação financeira. E à noite, ensinava as primeiras letras aos discípulos humildes. Ele ainda fazia esse ensinamento, dava esse ensinamento, né, àqueles que contratavam o seu serviço. E ele era apaixonado pelo cristianismo, fato que Euvídio ignorava, né, que ele manteve sem contar para Euvídio. Nestório usava a palavra, né, no interior das catacumbas da Via Nomentana para estudar as passagens do Evangelho. E ele tinha noção, ele sabia muito bem do perigo, né, que naqueles tempos difíceis para o cristianismo, mas adaptou-se à situação. Então, ele ia com frequência às catacumbas, né, falar, ministrar sua palavra. Depois nós, então, vimos ali a descrição de uma festa na residência de Fábio Cornélios, né, que ofereceu, um mês depois que Euvídio e família haviam chegado, né, a Roma, ele abriu seu palácio, né, para apresentar os filhos à sociedade. E, inclusive, teve a presença do imperador Adriano, o prefeito, Lólio Úrbico, e sua esposa, Cláudia Sabina. E Cláudia Sabina, né, ela tratou com o imperador Adriano para que ele chamasse Ovídio para executar um trabalho em Tibur, junto com ela. E ele não pôde como dizer não, né, porque qualquer pedido do imperador era como uma ordem. Então, ele, constrangido, teve que aceitar a tarefa, né? E Cláudia Sabina, então, ela se aproveita, né, desse momento, e quando eles ficam sós, ela tenta reviver, né, o passado amoroso dos dois, diz que não acredita que ele a tenha esquecido, e ele se dirige a ela de uma forma bastante dura, bastante seca, encerrando aquela possibilidade que ela tinha de reavivar aquele relacionamento, né? Então, até porque ela se dizia ainda que o amava, né? Mas a gente sabe que aquilo tudo era uma paixão, e é uma paixão que não se resolveu, né? Que não se realizou na realidade, porque ele a dispensou na juventude, e então ela tinha ainda aquilo guardado nela, e ela gostaria de retomar a relação, e dizendo amá-lo, mas não amava, né? Não era amor, aquilo não era amor. E também aconteceu de seu marido,
né, Lólio Úrbico, o prefeito, também se ele se, como é que a gente diz, ele se declarou, né? Ele declarou seu amor a Alba Lucínia, dizendo que desde o dia do casamento dela com Elvídio, ele se apaixonou por ela. A exemplo do mesmo que aconteceu com Saul, no livro Há 2000 anos, né? Que no casamento de Plínio, quando ele viu Flávia, ele se apaixonou. Então, criou também com ela uma situação bastante constrangedora, porque ele narrou de forma assim, muito apaixonada, né, o seu desejo por ela, o que ela pediu a ele que parasse com aquilo, porque ela não podia admitir, afinal de contas, ele era amigo do marido dela, enfim. Mas ele continuou insistindo, mas foram interrompidos, né, os dois, aliás, né, tanto o casal Elvídio e Cláudia Sabina foram interrompidos para que fossem até o lago, havia um lago, né, para ouvir um cantor que ia homenagear o imperador Adriano. E o mesmo aconteceu com Alba Lucínia e Lólio Úrbico. Foram interrompidos, né, sendo chamados para esse evento musical que aconteceria ali. E nós paramos aí. Então, o nosso estudo, na página, para quem tem essa edição, na página 62. Página 62, terceiro parágrafo. Né? Então, vamos lá. Eu vou voltar um parágrafozinho para nos situarmos melhor. Então, estava lá o imperador, né, todo satisfeito com a homenagem, né, musical feita a ele. Né? Todos o rodeavam, né, ao imperador. Numerosas autoridades lá estavam, associando-se ao honroso preito de Fábio Cornélio e família. Né? Então, Fábio Cornélio, pai de Alba, né, o sogro de Elvídio, que era o anfitrião. Não podemos esquecer que Elvídia e Caio Fabrícios lá se viam juntos e embevecidos na sua risonha primavera de amor, enquanto que Neio Lúcius, obrigado pelas circunstâncias a comparecer, amparava-se ao braço de Célia, sua neta, né? Meio trêmulo na sua avançada velhice e desejoso de patentear aos filhos que o seu coração também participava do júbilo geral, né? De toda aquela alegria. Emudecidos os alaúdes, uma legião de jovens despetalou centenas de róseas coroas trazidas por escravos em grandes bandejas prateadas, envolvendo o trono em nuvem de pétalas odorantes, né, de pétalas perfumosas. Vibraram novas harmonias e o coro dos dançarinos exibiu novos bailados, cheios de figurações interessantes e estranhas. O vinho transbordou, enchendo quase todas as frontes de fantasia, e com a caçada dos antílopes fabulosos, terminou a festa que ficou gravada para sempre na mente de todo o patriciado. Elvídio Lúcius e Alba Lucínia volveram ao lar sob o peso de indefinível angústia. Surpreendidos pelos acontecimentos inesperados, quanto às penosas emoções de que haviam sido vítimas, observava-se em ambos o recíproco efeito de uma confidência desagradável e dolorosa. Quer dizer, os dois ficaram realmente abalados, né? Tanto Elvídio quanto Alba Lucínia. Voltando, todavia, à intimidade doméstica, a nobre senhora disse ao esposo em tom de amargura. Então, já agora em casa, né? Elvídio, muitas vezes desejei ardentemente retornar a Roma, saudosa das nossas amizades e do incomparável ambiente citadino.
Mas hoje compreendo melhor a calma do campo, onde vivíamos sem cuidados penosos. Os tempos da província me desacostumaram das intrigas da corte e essas festividades de agora me cansam profundamente o coração. Elvídio ouviu-a, sentindo que o seu estado de alma era bem aquele, tal o tédio que se apossara dele, depois dos espetáculos que lhe fora dado observar, considerando também as penosas emoções que aquela noite lhe proporcionara. Sim, querida, replicou algo confortado. Tuas palavras fazem-me grande bem ao coração. Regressando a Roma, reconheço que estou também farto dos ambientes de convenção e hipocrisia. Temo a cidade com seus perigos numerosos para essa nossa aventura que desejamos imperecível. E recordando mais detidamente as dolorosas comoções experimentadas horas antes, com as confidências de Sabina, atraiu a esposa ao coração, acrescentando com um olhar incendiado, ainda com um olhar aceso de súbito clarão. Lucínia, uma ideia nova flora-me ao espírito. Que me dirias da nossa volta ao campo acolhedor e tranquilo? Lembremos-nos, querida, de que a Revolução terminou e não será difícil readquirirmos as antigas propriedades da Palestina. Lembrando que aqueles já estão no ano 132, né? Então já tinha terminado mesmo a Revolução. Reataríamos, assim, a nossa tranquila existência na província, sem as preocupações exaustivas e dolorosas que aqui nos assaltam. Cuidaria das tuas flores e eu continuaria zelando pelos interesses de nossa casa. Prometo-te que farei tudo por te tornar a vida menos triste longe de teus pais. Conservaria conosco somente os escravos de tua predileção e buscaria aconselhar-me constantemente contigo no desdobramento de todos os trabalhos. Levar-te-ia comigo, vejam todos os planos, né, que ele já começou a criar ali. Levar-te-ia comigo em todas as viagens, nunca mais te deixaria isolada em casa, preocupada e saudosa. Elvídio Lúcio imprimia à voz um tom singular e profundamente expressivo, como se estivesse desdobrando ante o olhar lacrimoso da esposa as perspectivas cariciosas de um quadro primaveril. Quem sabe, continuava de olhos brilhantes, poderíamos voltar à Judéia para sermos ainda mais alegres e mais felizes? Nossa Elvídia tem o futuro assegurado com um enlace próximo e ficaria Célia para enriquecer a felicidade doméstica. De volta, percorreríamos toda a Grécia, a fim de visitar o mais antigo jardim dos deuses, e quando em Samaria e na Idumeia, haverias de ver os milagres do meu coração no afã de fazer-te risonha e venturosa. Passearíamos então juntos como outrora, pelas estradas enluaradas, no silêncio das noites calmosas, para melhor sentirmos a extensão do nosso amor venturoso. Aqui, sinto a nossa paz doméstica ameaçada a cada passo. As intrigas da corte me atormentam o coração. Entretanto, somos ainda moços e temos diante de nós um futuro promissor. Acredita, querida, que alimenta o maior desejo de voltar ao nosso remanso de paz no seio da natureza calma e generosa? Alba Lucília ouvia-o, aliviada das próprias angústias. Uma lágrima lhe brilhava à flor dos olhos, tinha o coração alvoroçado com a risonha expectativa de regressar à tranquilidade da vida provinciana. Não obstante o júbilo dessas esperanças, sua atitude mental se caracterizava pela mais funda reflexão. Elvídio, exclamou confortada,
Essa perspectiva de voltarmos ao ambiente campestre, com a nossa aventura e o nosso amor, consola-me o espírito abatido. Mas ouve-me. E os nossos deveres? Que dirá meu pai da nossa atitude depois de haver lutado tanto para reajustar a tua situação à política administrativa do império? Enfim, desejo saber se não chegaste a assumir qualquer compromisso mais sério. Ouvindo-lhe as serenas ponderações, o patrício recordou subitamente o compromisso com o imperador, concernente às construções de Tibur, e sentiu-se gelado depois da eclosão de suas entusiásticas esperanças. Informou então a companheira da solicitação do César, respondendo-lhe ela com um suspiro de pesar. Neste caso, exclamou Alba Lucínia com uma ponta de contrariedade nas expressões familiares. É tarde para cogitarmos do nosso imediato regresso à província. O marido reconheceu com mágoa a justeza da ponderação, mas acrescentou: em última análise, falarei amanhã a Fábio Cornélio, né, ao sogro, expondo-lhe as minhas apreensões a respeito, e mesmo que ele não aprove nosso regresso, mantenhamos esperanças, pois os deuses hão de permitir nossa volta mais tarde. Embora a profunda intimidade daquele desabafo, nenhum nem outro se sentiu com a coragem precisa para revelar as penosas emoções daquela noite. Então, eles calaram as experiências vividas naquela noite. E esse momento em que os dois identificavam o mesmo estado de espírito, né? A mesma tristeza, a mesma angústia, a mesma vontade de voltar ao ambiente, né, onde eles foram tão felizes e sair desse ambiente da capital do império, né? Eles perderam uma bela oportunidade de exporem suas experiências, porque no estado de ânimo em que estavam, ambos compreenderiam, né? Mas um não sabia do outro. E para a mulher, vamos lembrar que se hoje ainda acontece, imagina naquela época, né? Seria a palavra dela contra a do prefeito, né? E que situações ela criaria para o marido, perante o prefeito, perante o imperador, que era tão ligado a ele, não é? Então, eles ambos se calaram, infelizmente, mas foi assim, né? E, voltando mais uma vez há 2000 anos, o mesmo aconteceu quando Lívia não contou a Publius Lentulus a investida de Pilatos, né? E daí a coisa acabou se desdobrando e trazendo tantos problemas, né? Então vamos continuar aqui o relato de Emmanuel. E no dia seguinte, ambos ainda se ressentiam do primeiro embate das lutas sentimentais que os aguardavam no ambiente da grande metrópole. Procurando o sogro, Elvídio Lúcio expôs-lhes, sem reservas, para o sogro ele contou tudo, né? Seus planos e desejos. Além de manifestar o propósito de voltar à Palestina, falou igualmente da pretensão imperial de lhe utilizar os empréstimos pessoais nas obras de Tibur. Fábio Cornélio recebeu aquelas alegações, tomado de surpresa, reprovando os projetos do genro e encarecendo-lhe que, semelhante ao Vitre, demonstrava muita infantilidade da sua parte em tais circunstâncias. Não estava com a posição financeira consolidada? Não representava um fator de paz a sua permanência em Roma ao lado de toda a família?
Não conseguir as graças de Adriano a ponto de se integrar no mecanismo político-administrativo com todas as honras de um tribuno militar? Em face da recusa obstinada, em voz baixa e em tom discreto, Elvídio relatou ao sogro as suas aventuras da mocidade, dizendo-lhe das novas pretensões de Cláudia Sabina e da sua difícil situação doméstica no sagrado aconchego da família. Quer dizer, Elvídio confidenciou todos os seus temores, né, ao sogro. O velho censor ouviu-lhe a confidência um tanto surpreso, mas obtemporou. Meu filho, compreendo os teus escrúpulos, entretanto, devo falar-te com a mesma franqueza com que te confessas, esclarecendo que na minha atual situação dependo inteiramente do apoio de Lólio Úrbico e de sua mulher no mundo da política e dos negócios. Agora vem as questões financeiras, né? Minha posição financeira, infelizmente, é agora assaz precária, em vista dos numerosos gastos impostos pelas circunstâncias. Se te for possível, auxilia-me nessas contingências. Não recuses a oportunidade que Adriano te oferece em Tibur e faz o possível por não desgostares o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias de nossa vida. Quer dizer, faça esse sacrifício, por favor. Né? Então, ele deu aquela festa suntuosa, né, tendo sérios problemas financeiros, agravando ainda mais seus problemas financeiros. E aqui, então, ele abre o seu coração também, dizendo que ele não pode, de maneira alguma, ter qualquer problema, né, com o prefeito e com sua esposa. Né? Elvídio compreendeu a impossibilidade de abandonar o velho sogro e sincero amigo em tais conjunturas e buscou prover-se de energias íntimas, de modo a não deixar transparecer qualquer constrangimento. Ademais, exclamou o censor, tentando fazer humorismo para dissipar as sombras do ambiente sentimental criado entre ambos. Espero não te percas em receios pueris nas situações mais difíceis. Não tenhas medo, filho, dessa ou daquela circunstância. E esboçando um sorriso benévolo, acrescentava: Sabes o que dizia Lucrécio há mais de 100 anos, né? O poeta e filósofo latino que viveu no século I antes de Cristo. Temos aqui a nota da editora ao pé da página. Que a mulher é o animalzinho santo dos deuses? Entre ambos, esboçou-se então um riso franco e otimista, embora no íntimo continuasse Elvídio Lúcio a guardar suas apreensões. Por sua vez, Alba Lucínia, na manhã daquele mesmo dia, procurou aconselhar-se com sua mãe acerca de suas amarguradas reflexões. Então, temos aí Alba confidenciando seus temores à mãe. Ele confidenciou ao sogro e ela à mãe. Mas Júlia Spinter, após ouvir a exposição dos episódios da véspera, com o coração tocado de pressentimentos angustiosos ante a situação da filha, replicou com os olhos úmidos, sem perder, todavia, a sua fortaleza moral. Filhinha, disse beijando-a, atravessamos uma fase de lutas ásperas, em que somos obrigados a demonstrar toda a nossa capacidade de resistência. Sei avaliar tua desdita íntima, porque na mocidade também experimentei essas emoções penosas no torvelinho das atividades sociais. Se me fosse possível, romperia com a situação e com todos em benefícios da tua tranquilidade. Mas aquelas reticências significavam tal desalento que Alba Lucínia se comoveu, interpelando-a. Que dizes, mamãe? Esse mas tem tanta amargura que chega a surpreender-me. Como que adivinho em teu espírito preocupações porventura mais graves que as minhas?
Aqui vamos ver, então, novamente, as questões financeiras. Ora, filha, como mãe, sou levada a interessar-me pela tua tanto quanto pela minha própria felicidade. Entretanto, inteirada dos negócios de teu pai e dos laços que o prendem à política do prefeito dos pretorianos, colijo que Fábio não poderia desligar-se no momento de óleo úrbico, sem graves prejuízos financeiros. Ambos se encontram profundamente vinculados na situação atual, de modo que, apesar da franqueza com que sempre assinalei minhas palavras e atos, sou levado a aconselhar-te a máxima prudência em favor da tranquilidade de teu pai, que deve merecer os nossos sacrifícios. Ou seja, esqueça, mantenha-se forte, ignore, né, as investidas de óleo úrbico, porque isso, se isso viesse à tona, traria imensos problemas para seu marido, né? Para o pai de Alba. As palavras da nobre matrona eram ditas em tom de aflitiva tristeza. Quanto a Alba Lucínia, muito pálida, após receber as penosas confidências, perguntou: a situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festividade de ontem dava-me a entender o contrário. Quer dizer, toda aquela exuberância, né? Realmente, quem viu, né? E nós que tivemos aqui toda a narrativa de Emmanuel, né? Nos trazendo os detalhes até de um lago artificial, antílopes, foi uma festa e tanto, né? Sim, esclareceu Júlia Spinter, resignada. Ainda bem que os fatos vêm justificar os meus íntimos desgostos. Conheces o temperamento de teu pai e sabes da minha necessidade de lhe acompanhar os caprichos. Não consideraria necessária uma festa como a de ontem para dar a entender que te estimo. Julgo que essas comemorações devem ser feitas na intimidade do coração e da família, mas teu pai pensa de modo contrário e devo acompanhá-lo. Só as despesas dessa noite elevaram-se a muitos milhares de sestércios. E não é só. Teus irmãos têm dissipado quase todo o patrimônio da família, assumindo compromissos de toda espécie que teu pai é compelido a resgatar com os mais sérios prejuízos para a nossa casa. Então, além de ter todos esses gastos, né, os irmãos estavam acabando com o espólio familiar. Né? Como já sabes, os escândalos de Lucília Vento obrigaram Asínio a ausentar-se para a África, onde prossegue, ao que sabemos, no mesmo rumo dos prazeres fáceis. Quanto a Rúbrio, foi preciso que teu pai lhe conseguisse uma comissão na campanha, a fim de tentar a restauração do nosso equilíbrio financeiro. Então, temos aqui esses dois personagens, né? Que são os filhos, irmãos de Alba, que agora são mencionados. Rúbrio, né? Que teve um Asínio, primeiro aqui mencionado, que teve que ir para a África por causa de escândalos com essa moça Lucília Vento. E depois Rúbrio, que teve que ter uma comissão na campanha para tentar a restauração do equilíbrio financeiro. Né? Então, temos Rúbrio e Asínio, irmãos de Alba Lucínia. No entanto, filha, não ignoras como a sociedade nos exige a máscara da aventura. Em princípio, não aprovo a atitude de Fábio, realizando festas como a de ontem, mas, ao mesmo tempo, sou forçada a lhe dar razão, porquanto um censor tem de andar em dia com as convenções sociais, quer dizer, as aparências. Né? Tudo que interessa são as aparências. E era justamente disso que Alba e Ovídio estavam querendo se ver livres, né?
retornar para o seu recanto no campo, longe de toda esse falso viver, nessa falsa alegria, essa falsa aparência, né? Alba Lucínia, ouvindo aquelas confidências, encheu-se de compaixão pela genitora, exclamando: Basta, mamãe. Eu sei compreender-te. Este assunto deve ficar entre nós e eu saberei conduzir-me por todas as dificuldades. Ainda ontem, eu e Elvídio cogitávamos de regressar à província, mas vejo que o papai requer agora o nosso concurso e reconheço que teu coração necessita do meu para enfrentar as circunstâncias da vida. Júlia Spinter, comovida, abraçou a filha, reparando-lhe o olhar brilhante, como se pressentisse algum perigo para a sua felicidade. Que os deuses te abençoem, filhinha, exclamou quase radiante. Ficarás comigo, sim, pois aqui tenho vivido muito incompreendida e muito só. Apenas a nossa querida Túlia se conserva fiel à minha antiga afeição, vendo em mim a mãe adotiva que a providência lhe concedeu. Os filhos, desde cedo, né? Asínio e Rúbrio, desde cedo, afastaram-se do lar para enveredar por maus caminhos, e teu pai está sempre ocupado em conferências e negócios de Estado. Por algum tempo ainda, mãe e filha se entretiveram em palestra confidencial e carinhosa. A situação geral continuou, então, inalterável. Alba Lucínia e o esposo, abandonando os propósitos de voltar ao ambiente provinciano, tudo fizeram por atender às necessidades domésticas, permanecendo na capital do império. Daí a pouco tempo, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Elvídio Lúcius retirava-se para Tibur, de modo a cumprir as determinações imperiais, ali encontrando Cláudia Sabina instalada em posição de destaque. Fosse pelo desejo de salientar-se aos olhos do patrício, elevando-se no seu conceito, ou fosse anuindo a expansão de suas vocações inatas, a esposa do prefeito fazia-se notável por suas providências na administração das obras artísticas confiadas à sua sensibilidade feminina. Elvídio Lúcius foi compelido pelas circunstâncias a aproximar-se dela, concedendo-lhe de perto a surpreendente aptidão e admirando-lhe os feitos com sinceridade, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado. Quer dizer, ele reconhecia que ela era boa no que fazia, né? Mas ele se mantinha na dele para não dar margens a qualquer tentativa dela de voltar ao relacionamento que tiveram no passado. Cláudia Sabina, no entretanto, apesar da modificação tática das suas operações sentimentais, guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Ela estava fingindo, né, que tinha deixado aquilo para lá, mas não tinha. As pretensões dela continuavam as mesmas. Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar em Roma uma longa série de padecimentos morais. Lólio Úrbico não cedeu em seus propósitos, não obstante estar cônscio das elevadas virtudes conjugais de Alba, tendo, porém, moderado os impulsos. Ele moderou, mas não parou. Né? A sociedade romana de então amava os desportos e fazia questão de conservar as tradições de liberdade no mecanismo das relações familiares, circunstância que lhe facultava visitar a casa do patrício ausente sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de honrosa distinção para a família. Contudo, a nobre senhora, que conhecia as necessidades paternais,
não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor os seus justos receios, sujeitando-se desse modo a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia, aceitando-a com a intangibilidade do seu caráter. Então, a mãe de Alba não confidenciou a Fabrício, né, seu esposo, sobre a Fábio, desculpe, sobre seu esposo, sobre a investida, né, sobre a paixão, né, de Lólio Úrbico em relação à filha, para não criar problemas, né? Então ela ficou segurando, mas não dividiu com ele. Elvídio Lúcio vinha ao lar quinzenalmente. Todavia, essas sortidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente com a esposa a solução de todos os assuntos que os preocupavam. E o tempo corria, carregando sempre as suas reservas preciosas. Alguém havia que se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Esse alguém era a Téria, que na própria casa dos Amos podia observar-lhes o interesse, ouvir-lhes as impressões e as palestras, acompanhando as suas atitudes sentimentais. Então, a Téria, não vamos esquecer, cuidava de tudo que se passava no lar para passar para Cláudia Sabina. 2 longos meses haviam transcorrido nessa situação, quando um dia vamos encontrar Lucínia e Túlia, a amiga fiel, na maior intimidade, em palestra amena e confortadora. Após as pequeninas bagatelas sociais, a esposa de Elvídio falou confidencialmente das suas torturantes impressões íntimas e expondo à amiga da infância seus receios em face da prolongada separação do esposo, que, obedecendo a caprichosas determinações do destino, parecia continuar indefinidamente na cidade da predileção imperial. Túlia Sevina olhou-a fixamente, murmurando em tom discreto: sei justificar as tuas apreensões, ainda mais continuando Elvídio junto de Cláudia. Por que ligas tanta importância a essa circunstância? Interrogou Alba Lucínia, admirada. Nunca soubeste, então? Que? Disse outrora a outra, duplamente curiosa. Túlia compreendeu que a amiga, longe dos ruídos da corte por muito tempo, não chegara a conhecer o passado em suas minudências. Há muito ouvir dizer que Cláudia Sabina e Elvídio Lúcio tiveram seu romance de amor na mocidade. Creio que não ignoras ter tido essa criatura portadora de beleza singular em outros tempos, muito antes que o destino arrancasse da pobreza de sua condição social. Nunca cheguei a sabê-lo, murmurou Alba Lucínia, visivelmente sobressaltada. Mas conta-me tudo o que sabes a respeito. Ouviste também a história de Silano? Perguntou ainda Túlia Sevina, aumentando o interesse provocado por suas palavras. Sim, sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como seu próprio filho, sabendo igualmente que, quando ele nasceu, muita gente acreditou que fosse filho de Elvídio, como uma criatura do povo, nas suas aventuras da mocidade. Conheces toda a história nos seus pormenores mais íntimos? Perguntou Túlia, né? Sei apenas que o pequenino foi enjeitado à porta de Quinéio Lúcio, que o acolheu com sua habitual generosidade. Muito bem, minha amiga, mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança, alta madrugada, no local a que te referiste, endereçando a Quinéio Lúcio um bilhete expressivo. Em qualquer hipótese, esclareceu Alba Lucínia, apesar de impressionada com aquela revelação, eu acredito que Ovídio foi vítima de uma calúnia infame.
Não digo o contrário, volveu a amiga, mesmo porque Sabina, ao que se diz, era dessas criaturas que vivem cercadas por ansiedades diferentes. A esposa de Ovídio experimentava uma dor imensa no íntimo. Desejou chorar, desabafando as mágoas que lhe arrazoavam o peito, mas sua fortaleza moral superava, em seu espírito, todos os sentimentos. Não lhe foi possível, contudo, dissimular o sofrimento diante da carinhosa irmã espiritual dos primeiros tempos, deixando transparecer de olhos úmidos suas amarguras e receios. Túlia Sevina beijou-a longamente, dizendo-lhe a meia voz: Querida Lucínia, também eu já sofri essas angústias que vens experimentando, mas encontrei um remédio eficaz. Queres experimentá-lo? Sem dúvida. Onde encontras esse recurso? Ouve-me, exclamou a amiga, com as características da sua bondade confiante e quase infantil. Certamente já ouviste falar de Lucília Vento e de seus escândalos na corte. Certa feita, Maximus deu mostras de sua inclinação por essa mulher, chegando a abalar profundamente a nossa felicidade doméstica. Mas Sálvia Súbria ensinou-me a procurar uma reunião cristã, na qual pedi as preces de um venerando ancião que ali pontifica na função de sacerdote. Desde que me vali deste recurso, meu marido voltou ao remanso do lar, aumentando o quinhão de nossa aventura conjugal. Foste obrigada a qualquer compromisso? Interrogou Alba Lucínia, eminentemente interessada no assunto. Nenhum. Mas os cristãos praticam algum sortilégio em teu benefício? Também não. Informaram-me de que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem os crentes denominam Jesus de Nazaré. Então, eles tratam como um novo Deus, tanto que aqui, inclusive, está escrito com a letra minúscula, né? Não como o nosso Deus, o Deus único, né? Mas como mais um Deus, um novo Deus. Ah, disse Alba Lucínia, lembrando-se da Judéia e das convicções da filha, as convicções de Célia. A doutrina cristã não me é estranha, mas meu marido não lhe tolera as expressões contrárias aos nossos deuses. Julgo, pois, que antes de tomar uma resolução dessa natureza, será conveniente ouvir minha mãe, a fim de lhe seguir os conselhos. Isso não. Por quê? É que ao receber o conselho de Sálvia, também procurei tua mãe para falar-lhe do assunto, mas dentro do seu espírito formalista e da sua franqueza intransigente, mostrou-se hostil aos meus desejos, alegando que a mulher romana dispensa novos deuses para ser a matrona incorruptível perante a sociedade e a família. Apesar de tudo, resolvi tentar o recurso e obtive os melhores resultados. Então, nós vemos que Túlia dividiu, né, levou essa questão para a mãe de Alba Lucínia, porque ela a tinha como uma mãe, né? Então, ela confidenciava mesmo, né? Era uma amiga mesmo. Minha mãe deve estar com a razão, falou Alba Lucília, convicta. Além disso, não posso conformar-me com a promiscuidade desses ajuntamentos plebeus. Túlia ouvia-lhe as ponderações, sinceramente desejosa de colaborar na reedificação de sua aventura doméstica, objetando delicadamente. Ouve, Lucínia, sei que o teu temperamento não se compadece com as reuniões dessa natureza, mas se quiseres, irei por ti, como fui por mim. A essas assembleias preside um homem santo chamado Policarpo. Sua palavra nos fala do novo Deus, com uma fé tão pura e uma sinceridade tão grande que não há coração que não se renda à beleza espiritual de suas afirmativas. Suas expressões arrebatam nossa alma para um reino de felicidade eterna, onde Jesus Nazareno deve estar à frente de todos os nossos deuses, aguardando-nos, além desta vida,
com as bênçãos de uma bem-aventurança eterna. Não sou cristã, como sabes, mas fui beneficiada pelas suas orações e, ao contrário do que afirmam, posso testificar que os adeptos de Jesus são pacíficos e bons. A esposa de Ovídio recebia-lhe as carinhosas sugestões com o coração imensamente sensibilizado. E irá sozinha sem a proteção de um guarda? Perguntou com admiração. Por que me perguntas? Os cristãos são vítimas de medidas vexatórias por parte das autoridades governamentais. Porém, irei ter com eles confiadamente, uma vez que se trata da tua felicidade pessoal. Tens uma fé assim tão grande nessa providência? Interrogou Lucínia com interesse e reconhecimento. Confiança total. E fazendo um gesto expressivo, como se houvera recordado um recurso novo, acrescentou. Ouve, querida, já que me falaste das predileções de Célia por essa doutrina, apesar de nosso segredo familiar sobre o assunto, por que não me permites o prazer da sua companhia? Essas reuniões se realizam nas velhas catacumbas da Via Nomentana, e o local é muito distante. Tenho plena confiança no êxito dessas orações e bastará uma só vez para que a paz volte a felicitar tua casa e teu coração. Alba Lucínia sentia-se confortada com as promessas da amiga, considerando-lhe a fé profunda e contagiosa na graça perspectiva da felicidade doméstica, e acrescentou: Vou pensar e depois combinaremos. Mas se necessitares de uma companhia, é a mim que compete acompanhar-te. Separaram-se, então, com um beijo afetuoso, ao passo que o vulto esguio de Atéria se afastava lesto de uma ampla cortina oriental, depois de ouvir a singular entrevista. Nós podemos ver na imagem, né, que a Téria permaneceu ali e acompanhou todo esse momento, essa conversa das duas, nesse momento íntimo das duas amigas. Dentro de uma sociedade como aquela, em que todas as classes, desde os primórdios, em virtude das influências etruscas, recorriam ao invisível e ao sobrenatural, nas mais diversas contingências da vida, Alba Lucínia passou a meditar na preciosa oportunidade sugerida pela amiga de infância. Embora encontrasse conforto na expectativa do empreendimento, passou o resto do dia entre a indecisão e o sofrimento moral. Teve ímpetos de ir a Tibur para arrancar o esposo de todas as perigosas situações em que se encontrava, mas o raciocínio preponderou em todas as suas inquietações angustiosas. À noite, quando todos dormiam, dirigiu-se ao santuário doméstico. Prosternando-se junto ao altar de Juno, suplicou a deusa, entre lágrimas, que lhe amparasse o espírito nos caminhos ásperos do dever e da virtude. Então, ela ali, como Patrícia que era, dedicou seu pensamento, seus pedidos a Juno, aquela deusa que cuidava dos casamentos, das relações. E aqui, então, nós terminamos, né? Ela era uma deusa romana. Temos aqui uma nota, eu não tinha nem reparado, mas tem uma nota ao pé da página. Deusa romana, protetora do casamento, do parto e, sobretudo, da mulher em todos os aspectos da sua vida. Então, era essa imagem de Juno que ela recorreu neste momento de extrema angústia. E aqui, então, terminou o capítulo, né, o capítulo 3, e nós vamos, então, parar o nosso estudo aqui, para dar continuidade na próxima semana, no início do 4º capítulo. Né?
E vamos então elevar o nosso pensamento em prece para agradecer a leitura de hoje. Amado Mestre Jesus, encerramos o estudo de hoje, onde vimos as personagens querendo buscar a paz, fugir das intrigas, mas sendo impedidos por terem que atender aos pais de Alba Lucínia. Vemos também o iniciar de uma busca ao Jesus de Nazareno, onde a amiga Túlia traz à tona que comparece às catacumbas em busca do amor de Jesus, sendo abençoada pelas preces. E aqui nós vemos, Senhor, que nós sabemos do valor das orações. Faça-nos, Senhor, que lembremos sempre deste recurso, nos nossos momentos de dificuldade, para pedir as bênçãos, e nos momentos de alegria, para agradecer. Que possamos ter diante de nós uma semana de paz, trazida pela Tua luz, pelo Teu amor. Guia-nos nossos passos, Senhor. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos amigos, as nossas relações, para que possamos prosseguir o caminho evolutivo que nos levará ao Pai Celestial. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, amigos queridos, aqui encerramos o estudo de hoje e nos veremos na próxima semana para dar continuidade à leitura do livro 50 anos depois. Fiquem todos em paz.